Olá, tudo bem? Meu nome é Anderson Fernandes, sou advogado trabalhista e eu venho trazer mais um vídeo com pequenas doses de direito do trabalho. O tema que eu trago hoje é sobre as principais modificações que ocorreram na NR1, na NR2 e na NR12, né? E quais serão as implicações dessas alterações para as empresas e para os trabalhadores. Então, a primeira NR que nós vamos ver juntos é NR1. O que muda em relação à norma regulamentadora 1? Bem, a regra que permite ao trabalhador paralisar as suas atividades caso identifique algum risco, que antes estava esparsa em várias NRs, como é o caso da NR que trata sobre eletricidade, combustível ou mesmo altura, né? Antes estava então esparsa em várias NRs. Agora a NR1 ela traz de forma universal que o empregado, identificando qualquer risco nas suas atividades, ele então poderá paralisar o trabalho que ele está desenvolvendo. Então, os profissionais que aplicam cursos de segurança, de treinamento, né, relacionado ao ambiente de trabalho, então terá que informar para esses trabalhadores que, muito embora algumas outras NRs também dispõem dessa previsão, a NR1 também dispõe que ele, identificando algum risco na sua atividade, ele poderá paralisar os seus trabalhos. A outra grande alteração que nós tivemos é que micro e pequenas empresas elas não precisam mais elaborar programas de prevenção de risco ambiental e de controle médico. Para que isso ocorra, né, essa empresa ela precisa estar enquadrada então no grau de risco 1 ou 2 e ela não pode desenvolver, né, nesse ambiente qualquer risco, como risco físico, biológico, químico ou mesmo ergonômico. Lembrando, né, que as empresas, né, mesmo essas micro e pequenas empresas, elas ainda precisam encaminhar os empregados para realizar os exames, né, admissional, periódico ou mesmo demissional. Tá? A grande crítica que eu faço em relação a essa modificação é que antes, né, essas empresas, como elas não possuíam um SESMIT, elas acabavam então contratando um engenheiro de segurança do trabalho, um médico do trabalho ou mesmo uma empresa especializada para desenvolver esses programas. Tá? A grande questão agora é que a empresa, né, como ela não vai estar mais obrigada a realizar esses programas, ela acaba ficando desassistida sem um acompanhamento, né, sem uma avaliação de um profissional habilitado, como por exemplo é o caso do engenheiro de segurança do trabalho, para então vistoriar esse ambiente de trabalho e verificar de fato, né, se essas atividades que a empresa desenvolve não possuem nenhum risco. Então, por exemplo, sem esta elaboração desse laudo, a empresa pode estar colocando seus profissionais para trabalhar num ambiente que não é ergonômico, né? Que então tem um risco ergonômico para esses profissionais, e caso esses profissionais desenvolvam alguma doença ocupacional, a empresa então pode ser acionada na Justiça do Trabalho e ter que pagar uma indenização para este empregado. Acredito que o ideal seria que as empresas ainda fossem obrigadas a elaborar esses laudos, né, e que fosse ampliado então o período para avaliação, né, desses documentos, que fosse 2, 3 anos ou até mesmo, né, que então os documentos fossem reformulados caso ocorresse alguma modificação no ambiente de trabalho ou mesmo fosse ampliado o número de trabalhadores nessas empresas. Então, sem a elaboração, né, sem uma avaliação técnica, é evidente então que as empresas podem vir a colocar seus profissionais para trabalhar nessas situações simplesmente porque só estão olhando o grau de risco, né, se é grau de risco 1 ou 2. Tá? A outra modificação que nós tivemos é que o trabalhador que fizer um curso de segurança numa área específica, né, em uma empresa, e depois ele vir a trocar de emprego, vir a trabalhar em uma outra empresa, né, na mesma função, e que o curso tenha ocorrido em menos de 2 anos, essa empresa vai poder aproveitar este curso
que o empregado fez na empresa anterior. Então, por exemplo, se o empregado fez um curso de NR10 na empresa X e depois ele vem a ser contratado, né, com menos de 2 anos na empresa Y, essa empresa Y vai poder aproveitar esse curso de NR10 que o empregado realizou na empresa X, tá ok? Evidentemente, né, que essa empresa ela vai ter que verificar se o empregado cumpriu toda a carga horária, qual foi o programa do curso que ele realizou, né? A empresa vai ter que verificar se o empregado de fato ali cumpriu todos os requisitos, teve o aproveitamento ali adequado em relação a esse curso de segurança, né? A outra modificação que nós tivemos foi em relação à NR2, tá? O que muda? Não é mais obrigatório, né? É a inspeção prévia no estabelecimento empresarial, na empresa, né? De um profissional, então, ligado aos órgãos de trabalho, antes que essa empresa abra suas portas, tá? Antes, o que ocorria? Para que a empresa pudesse funcionar, era necessário que ocorresse uma inspeção prévia, por exemplo, do fiscal do Ministério do Trabalho, para que ela pudesse, então, vir a funcionar. Agora, essa inspeção ela pode ocorrer depois que a empresa já iniciou as suas atividades, tá? Independente, inclusive, do grau, se o grau é 1, 2, 3 ou 4 dessa empresa. Na verdade, tá, essa previsão da NR2 ela acabava muitas vezes não ocorrendo. Primeiro pela falta de profissionais do Ministério do Trabalho e outra, muitas vezes até em decorrência da agenda do próprio Ministério do Trabalho, o próprio Ministério do Trabalho acabava deixando que a empresa funcionasse e depois ocorresse a inspeção, né? Então, na realidade, a modificação que nós estamos tendo aqui é o que já vinha ocorrendo na prática. Acredito que o ideal seria que para empresas de grau de risco 3 e 4 fosse sim necessário que ocorresse essa inspeção prévia, né, justamente para que o fiscal, né, do trabalho verificasse se os equipamentos de proteção individual e mesmo coletivo dessa empresa estaria tudo totalmente adequado, né? Mas aí a norma, aí, a legislação então trouxe essa previsão que a inspeção pode ocorrer depois que as atividades já iniciaram. Outra modificação que nós tivemos então foi na NR12, tá? O que acontece? Máquinas compradas no exterior que já têm certificação internacional, elas não precisam mais se adequar à NR12 quando a lei brasileira não fizer detalhamento. O que acontece? A legislação ela já traz alguns equipamentos, algumas máquinas que precisam necessariamente, obrigatoriamente, estarem adequadas à NR12, tá? Então, esses equipamentos comprados no exterior que já possuem certificação, caso a NR12 ela não trate, né, a legislação brasileira não trate sobre este tipo de equipamento, ele não precisa mais se adequar à NR12, tá? Outra modificação que nós tivemos é que quando as máquinas e equipamentos já forem certificadas pelo Inmetro, também não há mais necessidade de adequação à NR12, tá? E a terceira modificação que nós tivemos é que equipamentos estáticos e ferramentas portáteis, elas também não precisam mais se adequar à NR12. Então, por exemplo, aquelas parafusadeiras não precisam mais se adequar às normas regulamentadoras 12. Evidentemente, né, que o treinamento, se o empregador, a máquina precisa de um equipamento específico, né, ela tem questões de segurança específico e esse empregador ele acaba não dando treinamento para os profissionais e caso esses profissionais venham a ter algum tipo de acidente no ambiente de trabalho, inclusive com óbito, né, esses empregadores eles são responsáveis, tá? Então é importantíssimo que, embora a legislação tenha ela tem algumas previsões então de que alguns equipamentos e máquinas não precisam mais se adequar à NR12, isso não significa que o empregador
pode deixar então de aplicar os treinamentos, né, de segurança, inclusive de uso adequados para esses equipamentos, tá ok? Então, caso você tenha alguma dúvida sobre este ou outros temas, basta deixar nos comentários que eu estarei respondendo. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, né? Deixe o seu like ou deixe o seu dislike, isso é um feedback que funciona para nós. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.